Olá, graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui em mais um devocional de Provérbios e hoje nós vamos estar lendo e meditando sobre Provérbios 16. Vamos lá? No verso 1 diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Então, às vezes no nosso coração, na nossa mente, como eu já disse no vídeo anterior, antigamente eles não tinham essa consciência de que o sentimento ele vinha da mente, eles tinham a consciência de que o sentimento vinha do coração. Então todas as vezes que fala do coração, é nesse sentido. Então muitas das vezes a gente vai matutando certas coisas, vai pensando em certas coisas, planejando certas coisas, mas do Senhor a resposta da língua. Deve sair da nossa boca somente aquilo que o Senhor quer. Devemos fazer somente aquilo que o Senhor deseja que façamos, em nome de Jesus. No verso 2 diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Tudo a gente acha que tá certo. Tudo a gente vai indo, não, tá tranquilo, tá certo, tá isso, tá aquilo. E Deus tá lá assim, não é tudo não. Não é tudo. Mas o Senhor pesa o espírito, o Senhor nos mostra através do Espírito Santo que habita em nós aquilo que nós devemos ou não fazer. No verso 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos, e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, quando a gente confia no Senhor, as coisas que a gente tem feito, a nossa vida, os nossos pensamentos serão do Senhor. O Senhor vai trazer à luz os pensamentos que vêm dele. No verso 4 diz: o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Tá aquele que se acha: eu não preciso de fazer nada pra ninguém, eu sou incrível, eu sou mais linda, a mais maravilhosa, eu sou incrível. Quando a gente é altivo de coração, a gente não vai ficar impune, a gente vai sofrer por isso. Porque Deus não quer que a gente seja altivo, Deus quer que a gente seja manso e humilde, assim como ele era. Então, aqui diz, no verso 6, pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Então, quem teme a Deus se desvia do pecado. Agora, quem não teme vai fazendo aí, um tanto de coisa errada. Tudo que dá na telha a pessoa vai indo, vai fazendo, acha que não vai dar em nada, que não vai ter consequência nenhuma, que só se vive uma vez, deixa a vida me levar. Deus não tá nisso. Deus não se agrada disso. Então isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. No verso 6 diz: pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor os homens se desviam do pecado. No verso 7 diz: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. De que adianta a gente ter uma multidão de dinheiro, muito dinheiro, muito, de maneira desonesta? De que adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa própria alma? Ganhar tudo que a gente gostaria de ter, carro, iPhone, notebook, não sei o que, popopó, e perder Deus? Ter carro, ter mulher, ter homem, e é isso e aquilo, e perder Deus? De que adianta? Agora, quando nós andamos em retidão, segundo a palavra de Deus, a gente pode não ter todas as riquezas do mundo, mas a gente tem a mais importante, a mais valiosa, que é o Senhor nas nossas vidas. Então, que possamos ter o nosso coração ali, firme no Senhor, circuncidado nele. Que a nossa maior prioridade, que é a coisa mais importante da nossa vida, venha ser o Senhor todos os dias. Que possamos ter o Senhor nas nossas vidas como a coisa mais importante, a pessoa mais importante, a riqueza mais valiosa, em nome de Jesus. E que tenhamos um coração firme com um propósito, que não nos deixemos levar com jogos de azar, que não nos deixemos levar com prostituição, com OnlyFans aí da vida. Que possamos entender que por mais que essas coisas possam sim trazer dinheiro, não é um dinheiro abençoado, não é um dinheiro que vem do Senhor, não é algo que o Senhor quer de nós. E que possamos ter o Senhor como alvo da nossa vida, em nome de Jesus. E aqui no verso 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor que lhe dirige os passos. Então aqui de novo enfatizando que às vezes a gente planeja
gente quer algo, a gente quer isso, quer aquilo. Ah, eu vou ir pra tal lugar, eu vou morar fora, eu vou aprender tal idioma, eu vou entrar pra um novo trabalho, eu vou empreender. A gente vai fazendo planos, mas o Senhor que dirige os passos. A gente deve ser dirigido pelo Senhor, por aquilo que Deus tá mandando a gente fazer. E como que a gente vai saber isso? Buscando do Senhor. Olha, Deus, eu quero fazer um intercâmbio, por exemplo. Isso é da vontade do Senhor? E Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Uma das coisas também que eu sempre aconselho, tenha um caderno digital ou físico para que você anote o que Deus fala com você. Coloca lá o que Deus fala comigo e vai escrevendo. Você vai ver o tanto que Deus fala conosco e nós não percebemos. Mas nós precisamos de perceber para que a gente não venha cair em algo que Deus não queria para nós. No verso 10 diz, nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Com justiça é que se estabelece o trono. E aqui tá falando de rei, mas a gente pode trazer para nossa vida de hoje. Como que eu estabeleço uma boa carreira profissional? Eu estabeleço uma boa carreira profissional sendo justo, não passando perna em ninguém, não sendo Maria Fifi pra contar nada de ninguém. Como que eu vou ser próspero no meu ministério? Eu quero, Diana, crescer no meu ministério, né? Ser usada por Deus com liberdade. Como que eu vou crescer nisso? Sendo justo, não só dentro da igreja, mas dentro da sua casa. Porque não adianta você estar dentro da igreja, sendo uma pessoa super agradável, gente boa, conversa com todo mundo, popopó, e dentro da sua casa ninguém te aguentar. Você não tá sendo justo. Você tá sendo ímpio. E você tá sendo o lobo em pele de cordeiro. Porque quem olha na igreja pensa, nossa, é um anjo, é uma bênção. Mas quem tá dentro de casa pensa, eu não aguento essa pessoa mais na minha vida, que é insuportável. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui no verso 13 diz, os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva seródia. Uau! Verso 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Então, de que adianta eu adquirir ouro, adquirir prata, adquirir bens financeiros? Igual tem gente que fala assim, se eu ganhasse na Mega Sena, se eu ganhasse na loteria, se eu ganhasse no jogo, se eu ganhasse um dinheiro, 10 mil resolvia meu problema, 20 mil, se bem que 10 mil hoje em dia não resolve o problema de ninguém, né? Mas se eu recebesse tal valor, nossa, resolveria meus problemas. Agora me fala, por que tem pessoas que ganham na Mega Sena e voltam a ficar pobres? Ah, Diana, é porque essa pessoa é burra. Não é. É porque ela não tem sabedoria. Ela não tem sabedoria que vem do alto. E isso não significa ser burro ou não ser burro. Significa sobre você não ter alguém que te oriente. Quem é esse alguém que você deve buscar? Deus. Deus, ele é conselheiro. Jesus, ele fala, eu estou indo, mas deixo convosco o conselheiro, o Espírito Santo. É ele que vai nos aconselhar do que fazer, como fazer. E não adianta eu buscar ouro, prata, dinheiro, riquezas e não ter sabedoria para administrar essas riquezas. Não ter sabedoria para perder minha própria alma. De que adianta eu ter tanto dinheiro e ir pro inferno? Para mim, pelo menos, não adianta nada. Se for para ser assim, eu nem quero, Deus. Entendeu? E aqui no verso 17 diz, os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Se eu entendo que ali é algo que vai me levar pro erro, que vai me fazer pecar, que vai ser uma pedra de tropeço pra mim, eu fujo. Eu tenho que fugir da tentação e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, é o que a palavra de Deus diz. Então o sábio, ele vê o caminho que é torpe, que vai levar ele pro erro, ele foge daquilo ali. Agora, o ímpio, o tolo, ele vê o que é errado, é lá que ele vai. Ele vai justamente porque ele sabe que é errado. Então a gente tem que buscar isso do Senhor. Deus, me mostra o caminho que vem de ti. Me mostra, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu faça. Aqui no verso 18 diz, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Se eu sou soberbo, se eu me acho melhor que o outro,
se eu acho que eu sou, não, porque eu não preciso de ninguém, eu não sou mais feia do que ninguém, eu sou a mais bonita, eu sou a mais incrível, a mais esperta, a mais inteligente. Isso aí tá precedendo minha ruína. Porque naquilo que eu me achar incrível, vai ser naquilo que eu vou cair. E a Bíblia fala, aquele que acha está de pé, tome cuidado para que não caia. Naquele momento que você achar que você venceu aquele pecado, é quando Satanás ele vai ir e vai fazer você cair. Porque você tá achando que você já... Não, eu já sou incrível, já... Quarta pessoa da Trindade, não preciso disso. E precisa sim, a gente tem que entender onde são os nossos pontos fracos. Eu sou fraco no ponto tal. Na área sexual é minha fragilidade. Na área financeira é minha fragilidade. Na área emocional é minha fragilidade. Na área profissional, eu roubo horas do meu patrão. Eu roubo tempo do meu horário de almoço. Eu tinha que fazer só 1 hora, mas eu faço 1h30. Porque eu sou esperto. Isso é o quê? Você tá errando ali e tá sendo soberba, achando que sabe mais que todo mundo. E aqui diz a altivez do espírito procede a queda. O que é a altivez? Eu já sei o que eu tô fazendo. Eu sou incrível. Na mesma lógica da soberba. E aí vem alguém e fala assim, não, fulano, seu horário de almoço não acabou? Não, eu acho que... Às vezes a pessoa tá falando pra te avisar. Não, fulano, eu acho que seu horário de almoço já acabou. Não, eu sei o que eu tô fazendo. E aí passa 1h30 do seu horário que era pra ser 1 hora. Por que eu tô trazendo esse exemplo aqui? Porque muitas pessoas fazem isso, gente. Sabe aquele jeitinho brasileiro? Não tem nada a ver. Não tem nada demais. E Deus tá lá de cima assim, olhando e falando assim, tudo é errado. Tudo é errado. Porque a Bíblia fala, sendo fiel no pouco, eu lhe colocarei no muito. A Bíblia também fala que se você não conseguir cuidar dos tesouros dos outros, e dos tesouros aqui dessa, como ele vai conseguir colocar em tuas mãos, confiar em você os tesouros do alto. E muitas das vezes a gente tá buscando crescer espiritualmente, a gente fala, nossa Deus, aumenta o meu nível de oração, aumenta o meu nível de leitura da palavra, aumenta o meu nível de busca na igreja, e tá lá roubando horas do seu patrão. Como que Deus vai te confiar as coisas do alto? As coisas sobrenaturais, se das naturais você não tá sendo honesto, se nas naturais você não tá tendo sabedoria de cuidar, nós devemos nos policiar com isso. Por que eu tô te falando? Porque eu sou mais santa do que o outro? Não, porque também é algo que eu tenho que me policiar. Eu tenho que vigiar todos os dias para não cair nisso. Eu tenho que buscar todos os dias, olhar pra dentro de mim e falar, será que eu tô fazendo isso? Assim como você também deve fazer. E aqui no verso 19 diz, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Glória a Deus, que possamos confiar no Senhor, para que possamos ser bem-aventurados nas nossas vidas, que tudo aquilo que possamos querer fazer, que possamos confiar que Deus é o que sabe. Então eu vou ir até Deus, eu vou ser bem-aventurado por isso, porque eu vou ir até Deus e falar, olha Deus, eu quero isso. É isso que o Senhor quer? Amém. E aqui no verso 21 diz, o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Quantas vezes a gente vai lá pedir um conselho para uma pessoa que é âncora ao invés de ser águia? Eu escutei isso da Natália Arcuri uma vez, nunca mais eu esqueci. Quando uma pessoa é âncora, ela te puxa para baixo. E quando a pessoa é águia, ela te ajuda a voar junto com ela. E por que eu tô falando isso aqui com você? Porque muitas das vezes, quem é essa âncora? É o ímpio, o tolo. Você vai até ele, muitas das vezes, falar coisas que você não deveria falar. Entregar planos que você não deveria entregar. Coisas que Deus não tá mandando você ir lá falar com aquela pessoa. E aí, qual é o problema disso tudo? De andar, mas não tem nada a ver. Deus é maior que a inveja, Ele é mesmo. Mas a Bíblia nos mostra que o conselho do ímpio nos leva à ruína. Você querendo ou não, você vai ser influenciado por aquele conselho que tá querendo te puxar pra baixo. Você querendo ou não, você vai acabar ouvindo de alguma maneira que aquela pessoa tá contra você. Isso vai fraquejar sua fé, vai fraquejar sua confiança no Senhor. Você vai começar a gerar dúvida dentro de você. Nossa, será que Deus vai fazer? Será que é isso mesmo? Será que eu ouvi certo? E a gente não pode ser assim. A gente tem que buscar se aconselhar com as águias. Quem são as águias? Pessoas que são
justas diante de Deus, retas diante do Senhor, pessoas que vão voar e vão querer te levar para voar junto com elas. Aqui no verso 23 diz: o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Então, conselho, quer buscar conselho? Busque do seu pastor, se ele for sábio. Busque dos seus pais, se eles forem sábios. Busquem de amizades sábias, amizades que estão pautadas na palavra, em nome de Jesus. E aqui também diz, no verso 24, as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Verso 25, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Então isso aqui fala de novo em Provérbios. Salomão aqui enfatizando: não ande segundo a tua vontade, ande segundo a vontade de Deus. Entregue os seus planos para Deus. É errado fazer planos de Andra? Não, mas é errado eu fazer esses planos e não buscar do Senhor para saber se é isso que Deus quer. E aqui no verso 26 diz: a alma daquele que trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. Verso 27, o homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. Só lança o mal, né? No verso 28 diz, o homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Ah, Diandra, mas eu tava certa, eu tinha que falar, eu tinha que expor a minha situação. O que a Bíblia tá aqui falando? O homem perverso, ele instiga a contenda. Ele vê que o trem vai dar briga e é aí que ele vai. E você que se entende como cristão, como crente, ah não, eu acredito no Senhor e tal. Mas todas as vezes que você vai puxar uma conversa, vira briga, aqui diz, a palavra de Deus está falando que você está se tornando uma pessoa perversa. Aqui fala homem, mas fala como pessoa no geral, homem e mulher. Quando você vai lá buscar uma intriga, você vai lá buscar uma contenda, você está separando amizades, você está instigando a contenda. E isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui no verso 29 diz, o homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios, pratica o mal. Coroa de honra são os cabelos brancos quando eles estão no caminho da justiça. Então aqui mostra para nós como que é lindo uma pessoa envelhecer, né? Como que é bacana você ver uma pessoa ir ali crescendo na fé, se manter firme diante do Senhor, ver os cabelos brancos aparecendo e a pessoa permanecer na presença do Senhor. E realmente é lindo. Tem uma pastora que eu conheci aqui em Belo Horizonte, eu esqueci o nome dela, mas eu lembro que ela conta que ela conheceu Jesus quando ela tinha 7 anos e hoje ela deve ter por volta do quê? De uns 70 anos por aí. E ela nunca se desviou dos caminhos do Senhor. E isso nos inspira, reaviva a nossa fé, o nosso amor pelo Senhor, né? E ela fala que ela não trocaria a vida dela na presença do Senhor pelas coisas do mundo nunca. E isso é lindo de ver, né? E que possamos viver isso nas nossas vidas. Se você é idoso e tá assistindo aqui esse vídeo, glória a Deus pela sua vida, que você permaneça, né, firme na caminhada até o final. Se você é jovem, assim como eu, também permaneça firme. E é tremendo ver o agir de Deus nisso tudo, né? Ver que Deus tá ali sustentando essa pessoa por tanto tempo, alimentando a fé dela, reavivando ela a cada dia. E aqui no verso 32 diz, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Uma das coisas que eu acho interessante aqui é que muitas das vezes a gente se ira, arruma brigas, por quê? Porque a gente quer ter razão. Ah, eu não quero que o outro ache que eu sou trouxa. Eu não quero que o outro ache que eu sou bobo. Eu sou crente, mas eu não sou bobo, não. Quantas vezes a gente ouve pessoas cristãs falando isso? Mas a Bíblia fala que melhor é o que tarda em irar-se. É melhor você tardar em irar do que ser poderoso. Ah, Diandra faz e acontece. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja manso. Se for para perder a razão, mas apartar uma briga, que você perca a razão e aparte essa briga. Amém? E aqui diz, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Então, muitas das vezes a gente quer ter sorte. Ai, boa sorte. Vai fazer um exame? Não, boa sorte. A gente tem que pensar que o que é determinado que a gente vive vem do Senhor. O que Deus determina é aquilo que a gente vive, é aquilo que Deus tem pra nós. E é isso que é o devocional de hoje. Né? Que você seja abençoado, que você possa andar segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus determina pra sua vida. Eu te agradeço por assistir até aqui.
Que Deus te abençoe imensamente. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de deixar o seu like. Comentar aqui embaixo o que mais te tocou. O que você concorda. Aquilo que você também não concorda. Fala, não, nada a ver isso que essa menina tá falando. Comenta aqui embaixo também. Mas não deixe de acompanhar aqui o canal, porque nós vamos ter mais devocionais como esse. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.